Olá, eu sou a professora Anne e hoje nós vamos conversar sobre alguns erros gramaticais. Primeiramente, nós vamos falar sobre o uso da crase. E se você não sabe utilizar a crase, nada de entrar em desespero. Você certamente não é o único. Mas o grande lance é saber o que é a crase. E a crase é a fusão entre a preposição a e o artigo a. Se você tiver isso em mente, já ajuda bastante. Afinal de contas, o a só levará esse sinal de crase quando tivermos a obrigatoriedade da preposição e do artigo ao mesmo tempo. Como, por exemplo, os alunos vão à escola. Quem vai, vai a algum lugar. E o substantivo escola também pede o artigo a. Por isso, aqui ocorrerá a crase. Os alunos vão à escola. Outro aspecto muito importante diz respeito à utilização da vírgula. Como é que você utiliza a vírgula nos seus textos? Você fecha os olhos e começa a pontuar de forma aleatória? Mas você não pode fazer isso. Você não pode se enganar, porque a vírgula não é um sinal gráfico que pode ser usado assim, de maneira aleatória. Não. Quando ela é mal empregada, você pode mudar completamente o sentido do seu texto. E isso pode comprometer completamente a inteligibilidade e a compreensão da sua dissertação. Existem algumas situações que o uso da vírgula é obrigatório. Por exemplo, na existência de um vocativo, no aposto explicativo ou quando o predicativo está deslocado nas frases. Mas cabe a você buscar outras situações nas quais o uso da vírgula é extremamente importante. Nós também temos a confusão entre o mas e o mais. Lembrando, mas sem o i quer dizer adversidade, oposição, contrariedade. Já o mais com i deve ser utilizado com ênfase, com advérbio de intensidade. Como, por exemplo, eu gostaria de viajar mais vezes, mas tenho pouco tempo e pouco dinheiro. Percebam que o primeiro exemplo é mais com i, porque eu gostaria de viajar muitas vezes, muito mais vezes. Porém, o mas aqui está sendo utilizado como adversidade. No entanto, porém, contudo, eu tenho pouco tempo e pouco dinheiro. Outra confusão que nós fazemos também diz respeito a onde e onde. Então, você não pode deixar esse clássico dos erros gramaticais gerar alguma confusão na sua mente. Lembre-se, aonde deve ser utilizado com verbos que vão indicar movimento e que vão exigir a preposição a, enquanto onde expressa uma ideia de lugar fixo. Por exemplo, aonde os alunos foram? Onde eles gostariam de estar? Na escola. Outro exemplo de certa confusão gramatical diz respeito aos homônimos. Nós chamamos de homônimas as palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, a mesma acentuação e ainda assim apresentam palavras e significações completamente divergentes, ou seja, os vocábulos são escritos da mesma forma, possuem às vezes o mesmo som, mas têm significados diversos. Por exemplo, São Francisco de Assis e Santa Clara são os santos mais populares da Itália. Percebam, São Francisco são do verbo ser. O verbo haver, outra confusão. Não tem nada a ver você confundir o verbo haver. E esse primeiro nada a ver é completamente separado, tá? Então, você não vai confundi-los, pelo menos a partir de agora. Apesar de ser pouco utilizado na modalidade oral, porque nós substituímos o verbo haver por ter, o verbo ele deve ser empregado sem medo na modalidade escrita, pois ele vai conferir uma maior formalidade ao texto. Se ele fizer a substituição perfeita do verbo ter, então o uso do verbo haver está sempre liberado. Lembre-se, verbo haver é com H, tá ok? Por fim, nós temos
a confusão entre mim e eu. Não, eu não estou ficando maluca. Nós não vamos entrar em confronto entre duas partes diferentes de mim. Não. A ideia aqui é fazer você entender que mim não pode ser utilizado como sujeito, tá? Até porque mim nunca vai fazer nada. Ou seja, você nunca, em hipótese alguma, irá utilizar mim antes do verbo. Nesse caso, você sempre vai utilizar o pronome pessoal eu. A nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês busquem novas fontes e tentem sanar dificuldades gramaticais, tais como a que nós apresentamos na conversa de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!